Dois, som, teste. Dois, som. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Só um segundo. É muito bom ter tá bom, obrigado. Tá. Ter a irmã Graça de volta. Faz quantos dias que a irmã Graça não vinha? Um mês que não precisava aqui? Passar mais um pouquinho. Olha aí. E a gente sentiu a falta da irmã Graça. Para quem não sabe, a irmã Graça fica cuidando da irmã Zoeide, que é a mãe dela, é mais velhinha. Falou alguma coisa? É mais velhinha e a irmã Graça tem essa missão da irmã Graça. Mas só um pouquinho, amor. Fica bem baixinho o som. E assim, honrar a vida da irmã Graça, porque nós sabemos que não é fácil essa tarefa que a irmã Graça tem desempenhado de estar cuidando da sua mãe. Nós não temos ideia do que é, eu não faço a menor ideia, mas eu louvo a Deus porque a senhora tem honrado a sua mãe ali, tá? Continue honrando, que ela realmente... nós temos três filhas, né? A irmã Wanda, a irmã Tica e a irmã Graça, né? Não, eu digo aqui, né? Tem outro filho aqui, quem é o outro? É o Bila? É? São 4? Pois é. E que Deus possa realmente ser com essa mulher forte, nossa lei. E nós estamos felizes por você estar aqui. A Maria Eduarda também. Você é muito bem-vinda aqui. Essa jovem, filha da nossa irmã Simone. E todos os demais. Eu fico muito feliz que você chegou aqui. Gabi, Bedim. Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo à igreja de Roma. Aleluia. Obrigado pela água, Gabi. A água do irmão Sérgio, que a gente sentiu falta aqui, irmão Sérgio, né? Chegou hoje, graças a Deus. Vamos ficar de pé, acompanhar a irmã Graça, para não ficar também só nossa irmã ali, todo mundo. Vamos ler esse versículo. Capítulo 8 de Romanos, verso de número 18. Vamos ler e em seguida vamos orar. Estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Ore comigo, amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos neste momento nos atentar à Tua santa palavra. Que o Senhor possa encontrar em nós corações abertos para receber aquilo que o Senhor tem a ministrar aos nossos corações. Eu te louvo, eu te agradeço, Deus, porque o Senhor nos trouxe a este lugar. Eu te louvo, Deus, porque tem nos dado a oportunidade de te adorar, de bendizer o teu nome. Eu te agradeço porque o Senhor nos tirou do lamaçal do pecado e tem nos trazido ao reino do Filho do teu amor. Obrigado, Jesus, porque a nossa esperança é viva. Obrigado, Jesus, porque nós temos ânimo para continuar, para prosseguir em direção ao nosso alvo, que é Cristo. Que o Senhor possa nesta noite ministrar não pela minha voz, mas pelo teu Espírito Santo neste lugar, e que possamos sair daqui fortalecidos, sair daqui edificados na tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém.
glória será revelada. A mensagem de hoje, nesta noite, eu quero tratar sobre essa expectativa de algo que o Senhor ainda há de revelar. E no começo do verso, nós lemos o seguinte: estou convencido de que os nossos sofrimentos presentes não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. O primeiro ponto desta noite é o entendimento de que existem tempos e tempos. O autor aqui ele vai falar de algo no presente e de algo que ainda vai acontecer no futuro. E diante disso eu quero trazer como uma primeira reflexão para você que nós precisamos entender os tempos, né? E que existe momento para todas as coisas e que às vezes você querer antecipar ou viver uma coisa antes da sua hora é tornar esse momento, essa coisa em algo errado, né? A Karina, que é a nossa multimídia, vai estar aí passando rapidamente lá em Eclesiastes, no capítulo 3, quem for bom de Bíblia, quiser também escrever lá, pode escrever. Nós vamos ver em Eclesiastes 3 o que... Eclesiastes 3, no verso 1, o que o escritor diz, né? Ele fala o seguinte... Obrigado, a minha música. Eu vou abrir aqui na minha Bíblia. Mas acredito que todos conhecem de cor. Lá em Eclesiastes capítulo 3 diz: para todas as realizações há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo propósito debaixo do céu. Você deve ter lido em outra tradução: há tempo certo para todas as coisas, né? E o entendimento de que existe tempos e tempos é algo inerente que o ser humano, às vezes imaturo, ele não consegue compreender. A verdade, irmãos, é que nós somos, por natureza, impacientes, certo? Nós queremos as coisas o mais rápido possível. Se pudéssemos ter tudo de uma vez só e agora, conquistar tudo o que queremos, realizar todos os nossos sonhos, hoje nós assim o faríamos. Quem aqui, se tivesse um gênio da lâmpada, como Aladim, ia pedir para ele realizar algo amanhã? Né? A verdade é que a gente ia pedir tudo agora, né? Antecipar, não sei o que você busca, mas antecipar todos os seus sonhos para esse momento. Mas Deus nos fala em Eclesiastes 3 que existe tempo para todas as coisas. Existe tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. E a gente, nós homens e mulheres, vamos ter que se submeter à soberania de Deus. Isso é um exercício de fé e de paciência. Porque Deus, ele determinou pela sua própria vontade qual é o tempo certo para cada um dos propósitos dele. Deus determinou o tempo certo de chorar, disse esse tempo agora vai ser de rir. Deus determinou o tempo de nascer, disse esse tempo aqui vai ser o tempo de morrer. Nós vamos querer sempre rir, não é verdade? Mas vai dizer lá em Eclesiastes o quê? Que existe o tempo de chorar. Isso às vezes é difícil, porque a gente não quer passar pelos dias difíceis, pelos dias maus, ou pelo tempo da seca, ou pelo tempo do deserto, ou pelo tempo da luta. Quem é que gosta de lutar, irmão? Né? Eu todo dia de manhã, quando acordo para trabalhar, eu brigo com o meu próprio corpo para me levantar, porque a minha tendência natural é querer ficar dormindo, né? E hoje eu acordei 8h30 e já fiquei chateado, porque na minha mente eu não quero acordar tarde, eu quero produzir, eu quero trabalhar, mas no meu corpo ou às vezes no meu íntimo, na minha tendência natural, eu acabo me entregando, eu tendo dificuldade realmente de levantar, de trabalhar, de batalhar, e a gente às vezes vai ter dificuldade em relação a isso.
a saber viver o tempo que nós estamos vivendo, né? Eu tenho alguns exemplos, por exemplo, hoje eu trabalho, mas teve um tempo que eu acordava e ia estudar para concurso. E eu me lembro de um dia que eu estava saindo da minha casa para estudar na casa da minha mãe, onde eu estudava na época. E o caminho é de uns 5, 10 minutos a pé, e eu chorando, porque eu não queria viver aquele tempo. Mas era o tempo de eu estudar. E eu tive que suportar aquele processo. E hoje, glória a Deus, eu não estudo. Eu ganho dinheiro, por coisas. Mas, eu ainda tenho que fazer um mestrado. E às vezes eu digo ao Senhor, eu faço um mestrado e diz, Deus, o que é que eu estou fazendo nessa sala de aula? E aí a gente tem que ter paciência, porque era o tempo de eu estudar. Eu queria que você abrisse em Salmo 75. Capítulo, verso 2. Assim diz a palavra do Senhor. Pois disseste, quando eu escolher o tempo apropriado. Então, Deus diz qual é o tempo apropriado. Sabe? Ele diz assim, eu escolho qual é o tempo. Eu escolho qual é o momento apropriado para esse propósito na tua vida. Sabe? Eu queria que você pulasse para o Salmo 90, lá no verso 12, ele vai também falar sobre a questão do tempo. Salmo 90, 12 diz assim, ó, ensina-nos a contar os nossos dias, a fim de que possamos alcançar um coração verdadeiramente sábio. Olha o que o salmista diz. Deus me ensina a contar os dias. Irmãos, a sabedoria, ele fala, para quê? Para alcançar um coração verdadeiramente sábio. A capacidade de entender os tempos é algo inerente de pessoas maduras, de pessoas sábias. Sabe? O que é que o tolo, o impaciente, o insensato quer fazer? Ele quer, sabe, apressar as coisas e muitas vezes se rebelar porque as coisas não aconteceram hoje, já agora. E diante disso ele não se submete à soberania de Deus que determinou tempos e tempos. Mas o salmista diz, Senhor, eu quero aprender a contar os dias. Eu quero aprender a entender que existe um momento de nascer, momento de morrer. Senhor, me ensina a contar os meus dias. Ensina-me a entender qual é a estação que eu estou vivendo, sabe? Ensina-me a entender se é momento de eu me calar, ou se é momento de eu abrir a minha boca e falar. Ensina-me a entender os meus dias, sabe? Às vezes o jovem, o inexperiente, o imaturo, ele vai querer tudo já e agora, mas a gente olha para as pessoas que já são mais experientes e elas às vezes têm uma postura de calma, de paciência, né? Eu entendo isso hoje um pouco mais do que entendi há 15 anos. Hoje com 31 anos. Então nós temos que contar os dias. Saber que às vezes é momento de estudar, às vezes é momento de calar a boca, às vezes é momento de trabalhar caladinho, às vezes é momento de ficar escondido, às vezes é momento das pessoas não nos verem, às vezes é momento da gente não pregar, às vezes é momento da gente ouvir. E depois Deus vai mostrar um novo momento, abrir uma nova porta. E nós vamos entender que agora é o momento de casar, momento de se mudar, momento de crescer, momento de mudar de emprego. Nós temos que entender os dias, os nossos dias. Nisso ter sabedoria, né? A sabedoria que Deus proporciona aos que se põem a ser ensináveis. Sabe? Pessoas que se permitem ouvir e ser ensinadas. O tempo é um instrumento de Deus, de um Deus soberano, onde Deus nos coloca no nosso cantinho e diz, calma aí, eu ainda sou Deus. E você precisa aprender a confiar no meu tempo. Né? Lá em Gálatas, no capítulo 4, bem rápido, nós vamos ver a figura do herdeiro. E é interessante o que Gálatas 4, capítulo, versículo 1, vai dizer acerca daquele que é filho do dono de tudo. Vamos supor que tem uma fazenda, vários trabalhadores, ou talvez escravos,
e tem um filho do dono da fazenda. Aí olha o que Gálatas 4:1 diz: afirmam, porém, que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, olha o que está dito aqui, em nada, vou repetir, tira o quadro, por favor. Em nada ele é diferente de um escravo, mesmo sendo dono de tudo. No entanto, está sujeito a tutores até o tempo determinado por seu pai. Sabe, existe aqui o senhor da fazenda, existem aqui os escravos, os servos, os empregados, e existe aqui o filho do dono, o filho do dono. E apesar dele ser dono de toda a fazenda, tudo que é do pai é do filho, enquanto ainda não chegou o momento daquele filho ter acesso àquela herança, ele em nada é diferente dos outros. Ele não tem a capacidade de gerenciar, ou de pegar, ou de manusear nada do que é dele. Porque ele ainda não é o tempo dele assumir a fazenda. Então nós, às vezes, queremos nos antecipar e viver o tempo. Abaixa só um pouquinho, vou aproximar aqui da minha boca. Tá? Então a gente vai querer viver o tempo de querer apossar do que é meu. Eu tenho uma fazenda, eu tenho uma vida maravilhosa, eu tenho bens e querer tomar posse do que é meu. Mas enquanto ainda não for maior de idade, enquanto ainda não tiver maturidade, é que nem um filho pródigo, como o irmão Sérgio falou mais cedo. Não é o momento que o pai determinou para aquele filho acessar a herança. Eu acho que tem mais um microfone aberto, não vou pegar outro aqui, tá? Então, entender que existe tempo para todas as coisas e que talvez não é ainda tempo de você comemorar a vitória, de você estar aí curtindo o lado bom da vida, é uma coisa que só se vê com a maturidade, né? É saber sofrer, sabe? Às vezes a gente precisa saber sofrer, né? O filme lá do Rock Balboa, né? Se fala que a vida às vezes não se trata de quanto você sabe bater, mas enquanto você aguenta apanhar e continuar e se levantar de novo, né? Então, às vezes, não se trata de você ser bom em bater, mas você saber sofrer, saber viver o momento, saber viver aquele momento onde talvez seja um momento de luta, onde talvez seja um momento de provação, e provavelmente a maior parte do tempo é. Mas você não se desespera. Sabe por quê, irmão? Porque isso também é bom. Entender que existem tempos e tempos, da mesma forma que o tempo alegre às vezes passa, o tempo ruim também. Não é verdade? O tempo ruim passa. Tem uma tatuagem, a tatuagem mais famosa do Neymar, o maior jogador de futebol do Brasil, diz assim: tudo passa. Tem aqui no pescoço dele: tudo passa. Porque o cabra já surfou a crista da onda. Mas esses jogadores, depois dos 30 anos, começam a... Tem uns que ficam, sabe, deprimidos, porque se acostumaram a ter o mundo aos seus pés. E ele, mesmo com aquelas loucuras dele, ele sabe que tudo passa. Então, de fato, existem uns dias maus, dias que a irmã Graça dormiu ali, não sei, dormiu, a irmã Graça dormiu lá no hospital. Onde é que a irmã Graça dormiu hoje? Em casa? Passou. Entendeu? Passou. Eu me lembro, às vezes a gente está vivendo um dia ruim, sabe? Que parece que aquele dia não vai acabar. Acaba. Acaba. Porque existe o tempo e o tempo. Sabe? E que você possa ter essa sabedoria. Senhor, existe tempo para todas as coisas. Me ajuda a suportar o tempo presente. Segunda coisa, ele fala, vou repetir: estou absolutamente convencido, na minha tradução, na de você provavelmente estou certo de que o nosso sofrimento presente, esse é o segundo ponto, entre a questão de ter tempos e tempos, hoje, nós vivemos um tempo de
luta. Sabe, eu queria dizer que não, que já vivemos um tempo da grande vitória das nossas vidas. Mas o autor, o escritor Paulo, na carta em Romanos 8, ele vai dizer que existe, que ele está passando no momento presente, um sofrimento. Como a gente aqui já falou em outras oportunidades. Viver é, muitas vezes, um grande desafio, irmãos. Para ter ideia, a primeira coisa que a gente faz quando a gente nasce é o quê? É chorar. E tem que chorar. Se não chorar, apanha, que é para chorar. É para botar aquele negócio para fora. E a verdade é que, o pastor sempre fala, né? Parece que a gente está sempre lutando pela vida, né? Essa semana mesmo eu estive adoecido e estava lá desanimado. Que a gente está o tempo todo lutando, irmão. E o apóstolo fala, ó, existe um sofrimento presente. Existe, eu queria ler com você, lá em Efésios 6, quando ele vai falar da armadura de Deus. Efésios 6,13 fala o seguinte: por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e, havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis sem retroceder. Aleluia. Então, esse que eu estou dizendo, que nós estamos vivendo, batalhando, talvez muitas vezes no dia mau. Sabe? Ele diz, existe o dia mau. E você precisa batalhar. Você precisa vestir a armadura de Deus. Quando Deus nos chama, quando Deus te convocou, Ele não te eximiu de passar por aflições. Ele não disse que vai ser tudo sempre um mar de rosas. Mas Ele disse, veste a armadura da palavra, sabe? Veste a armadura de Deus, da fé, da palavra, da couraça da justiça. Porque vão chegar dias maus e você precisa resistir. Não se trata do dia mau se vai vir ou não. Ele vai chegar. Talvez você viveu muitos dias bons e agora seja um dia mau. Seja um dia de dificuldade, seja um dia de grandes desafios. E você precisa ter uma atitude de batalhador, de guerreiro. Você precisa guerrear nesse dia. Você não pode esmorecer, você não pode desistir, você não pode olhar para trás e retroceder e dizer, não quero mais me servir, vou-me embora. Porque o Senhor não se agrada dos que retrocedem. O Senhor não se agrada daqueles que, pondo a mão no arado, olham para trás e sentem saudades da vida anterior. Porque Ele nos chamou para batalhar a batalha da fé. Ele nos chamou para não somente a gente sair do Egito, mas para entrar em Canaã, irmãos. Às vezes, a concepção de entender que a obra de Deus não é um ponto, mas também um caminho. Sabe? É entender que antes nós estávamos no Egito e Ele nos tirou de um lugar para nos fazer entrar em outro. Então nós estamos vivendo muitas vezes um processo, sabe, de nos desraigarmos de coisas passadas ou de coisas que ainda militam em nossas carnes ou de coisas da nossa família. E nós precisamos não nos permitir olhar para trás. Quando a mulher de Ló, obviamente, quando eles saem ali daquela região que era o lar deles, o Senhor disse, olha, não olha para trás, vai-se embora, porque o que está lá eu vou destruir. E a gente conhece a história. A mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal, porque o coração dela ainda estava no passado. E nós não podemos retroceder. Nós não podemos nos abalar, irmãos. A gente não pode, sabe? Toda vida que chegar alguém falando alguma coisa contra ti, tu não pode ficar, sabe? Desesperado, angustiado. Toda vida que alguém vier apontar o dedo ou querer te acusar,
querer te tentar, tu não pode se abalar por tudo. Porque nisso você não vai estar demonstrando onde está a sua confiança. Mas pelo contrário, quando chegar o dia mau, quando chegar o acusador, quando chegar o tentador, quando chegar a provação, você precisa elevar os seus olhos para os montes e dizer que eu sei que existe um socorro que está chegando para me socorrer, e nisso permanecer inabalável. Nós precisamos vestir a armadura e resistir. Existem coisas que nós vamos poder correr, existem coisas que você pode evitar, mas existem coisas que você vai ter que encarar e resistir. E os dias maus são essas coisas. Você vai ter que resistir no dia mau. Existe um sofrimento presente, mas nós não podemos retroceder. É entender que é o que tem para hoje. Sabe quando o Senhor Jesus lá em Mateus fala, não ande ansioso quanto ao amanhã. O amanhã é outro tempo. Eu estou te convidando, olha para hoje. Então, quando tu se levanta de manhã, não se preocupa se amanhã vai ter alguma coisa, tu vai fazer uma prova, tu vai ter uma reunião. Levantou de manhã, olha para o teu dia, nesse dia tu se preocupa. Porque nesse dia, esse é o dia que tu tem que viver mesmo. É nesse dia que tu vai ter que partir para cima. Então não adianta também eu querer viver uma vida hippie, onde eu vou ficar deitado, tendo o mundo desabando na minha casa naquele dia. Porque a minha questão é, o amanhã é com Deus, mas o hoje ele disse, isso aí tu pode te preocupar, isso aí tu tem que ir para cima. Isso aí tu tem que fazer, porque não é coisa do amanhã, é coisa do hoje. E você precisa realmente ir para cima no hoje. Mas com relação a esse hoje, esse momento, que talvez seja um momento de luta, talvez seja um momento de sofrimento, talvez esteja doendo, né? Talvez você esteja com uma dor. Você precisa ter paciência e suportar o processo. Uma característica de Deus na vida de uma pessoa se chama paciência. É um fruto do Espírito. E todos que estão em espírito, naturalmente vão ter que exercer a paciência, sabe? De engolir seco, sabe? De fechar a boca, de baixar a cabeça e não responder. E viver, fazer, trabalhar. Sabe, às vezes é um dia difícil, é um dia de luta. Mas você nem pode ser impaciente e querer entregar os pontos, mas também não pode se precipitar. O que é precipitação? É querer fazer o que é amanhã hoje. Sabe, amanhã eu tenho um desafio, então espera para amanhã. Hoje eu vou fazer o de hoje. Nós precisamos saber sofrer, como o Rock Balboa disse. Não se trata de quanto bate, mas de saber sofrer. Vamos voltar para o texto base, Romanos 8:18. Então nós vimos aqui que existem tempos e tempos. E também entendemos que existe um sofrimento no presente que muitas vezes vai nos acometer. Terceiro ponto, a glória ainda não foi revelada. A glória ainda não foi revelada. Eu estou lendo, na verdade estou memorizando o capítulo 8 de Romanos. E a partir desse verso 18, vai falar da natureza. Sabe o que está escrito lá no 19, no 20? Vai dizer que as árvores, os cachorros, as pedras, tudinho, todo mundo está esperando que os crentes sejam revelados, que os filhos de Deus sejam manifestos. Porque a verdade, irmãos, é que, embora já sejamos filhos, ainda não foi revelada a glória de Deus.
As pessoas você não consegue olhar para alguém e dizer filho de Deus e filho do diabo. Porque ainda estamos todos revestidos de um corpo mortal. Né? E ele fala assim, ó, lá no verso. Estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos não poderão ser comparados com a glória que ainda será revelada. Então, realmente, o mundo ainda jaz no maligno. Quando Jesus vai orar lá no verso 10 de Mateus 6, ele fala assim, ó, seja na terra como é no céu. Então Jesus está dizendo o seguinte, ó, Pai nosso que está no céu, que não está aqui, está aí, seja feita a tua vontade aqui como já é feita aí. Então existe uma disparidade. O céu, ele já vive plenamente a glória de Deus. As coisas do céu já é bonitinho. Mas a terra ele deu aos homens. E a gente está aqui embaixo se degradando. A gente está aqui embaixo lutando, sabe? A gente está aqui embaixo muitas vezes apanhando mesmo. Quando a gente vai para o noticiário, quando a gente vê as coisas, a gente fica, meu Deus do céu. É porque existe uma disparidade entre os céus e a terra. E o que o Senhor Jesus veio fazer não foi abrir uma igreja. Jesus não disse, olha, eu estou chegando, vamos abrir uma igreja. Não, ele disse, é chegado o reino dos céus. Então, Jesus vem e ele disse, ó, eu venho e eu vos trago o reino dos céus. O que o Senhor Jesus veio fazer foi estabelecer a vontade de Deus na terra como ela é no céu. Fazer na terra o que já é feito no céu. Onde Deus é absolutamente glorificado através dos anjos e de outras criaturas que nós nem conhecemos. Mas na terra ainda não. Nós temos a consciência de que nós estamos aqui para representar o Deus que nos colocou aqui. Porque, irmãos, o Senhor deu a terra a gente. Definitivamente, o homem não foi feito para a terra, mas a terra foi feita para que o homem dominasse sobre a terra. E Deus diz, vai, domine. E nós dominamos, e muitas vezes, pelo pecado, o homem de modo geral, ele sujeita a terra à inutilidade. O verso 19 vai falar, a natureza foi submetida à vaidade, à inutilidade. Porque ela escolheu? Não. É por causa da vontade daquele que a sujeitou. O homem. Mas Deus te levantou e me levantou para nós quebrarmos esse ciclo e colocarmos as coisas no lugar e devolver à natureza a liberdade da glória de Deus. Nós fomos chamados para sermos diferentes do homem sem Cristo, para cuidar dos cachorros, né? Para cuidar dos animais, para cuidar das árvores, para cuidar dos rios. Não para a vaidade, mas para a liberdade. Então a terra ainda não está, sabe, como deveria estar. Mas o Senhor, Ele te levantou para fazer a diferença. O Senhor te levantou para ser de volta um representante dele na terra. Para agir diferente. Para manifestar a glória de Deus. Nós ainda não estamos no corpo glorificado. Leia no verso 23. Ele vai falar o seguinte, ó. Nós temos os primeiros frutos do Espírito. E gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa pela adoção como filhos, isto é, pela redenção dos nossos corpos. A verdade é que nós ainda adoecemos, nós ainda lutamos contra espinhos na nossa carne, nós ainda temos inclinações à ira, ainda temos inclinações, a irmã Graça falou de irmãos que ainda demonstram esses palavreados e coisas. Porque, irmão, eu queria dizer que ao citar Jesus, essa vontade não vem, a vontade de dar lugar à carne, mas a verdade é que ainda vem. Mas, se nós mortificarmos a carne para andarmos em espírito, então nós começaremos a experimentar a glória de Deus.
A questão é, o corpo, este corpo ainda não, ele não foi adotado. O espírito, o seu espírito, o espírito que habita dentro de você, esse espírito está pronto. Esse espírito é santo. Ele não, sabe? Ele não precisa lutar contra o pecado. O espírito está pronto. O problema é que a carne, essa não se ensina. A carne não está pronta. A carne, ela já está condenada à morte. E nós precisamos decidir se andamos segundo a carne ou se andamos segundo o Espírito de Deus que já habita em nossos corpos. Porque o Espírito já está pronto, mas ainda padecemos as inclinações de uma carne que nos convida a não viver a vontade de Deus. E eu quero entrar no quarto ponto. O primeiro ponto é, existe tempos. Existe tempo de nascer, existe tempo de vencer. Existe tempo de luta, existe tempo de glória. Segundo ponto, nós falamos sobre a questão de que existe o sofrimento no presente, o dia mal. No terceiro ponto, nós conversamos sobre a glória que ainda não foi revelada na sua vida. Sabe, olhar para a irmã Zuleide, às vezes é um pouco... Sim, a gente não... a irmã estava falando, eu estava pensando, como era a irmã Zuleide jovem, né? Quem aqui viu a irmã Zuleide andando, correndo? Quase nenhum de nós. Mas a verdade é que ela já foi uma criança. Ela já foi uma jovenzinha, já namorou bastante, entendeu? Ela já teve saúde. E hoje, nós olhamos para a irmã Zuleide e vemos aquela senhora numa cadeira de rodas. E eu tenho certeza de que não era o projeto de Deus que a gente chegar a este ponto para ficar. Não é isso. A saúde, sabe? Deus nos fez para sermos saudáveis, glorificados. Só que nós lutamos ainda contra a velhice, contra a dor, sabe? Lutamos contra a artrite, artrose, dor na coluna, bico de papagaio, dor de cabeça. A gente luta, porque nossos corpos ainda não foram glorificados. Mas eu quero trazer, para fechar a mensagem dessa noite, a nossa esperança. A nossa esperança, igreja. Ele fala o seguinte: eu estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amém? Vou acordar, igreja. Eu vou falar de novo o que ele diz. Eu estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. O Senhor tem uma glória que ainda não foi revelada na sua vida. Não importa o quão boa é a sua vida, o que você vive hoje não é digno de ser comparado com o que você vai viver se você ficar firme no Senhor. Ele fala o seguinte: eu não ouso comparar. Sabe, irmão, às vezes a gente vai escolher uma coisa e a gente olha para o pudim e olha para o pavê, e a gente compara, os dois são bons. E você pode escolher um ou outro, e não tem problema nenhum em comparar. Mas o apóstolo diz: olha, quando eu contemplo a glória que ainda vou viver em Deus, eu não ouso olhar para o meu sofrimento presente e comparar. Será que esse sofrimento é grande demais? Será que eu vou aguentar? Será que vale a pena? Ele diz: eu não comparo, porque não dá para comparar. O que o Senhor tem reservado, o que o Senhor tem preparado para
importa, de certa forma ele está dizendo, não importa o quão mal seja o dia de hoje, não importa o quão difícil é a luta que eu estou passando, porque o quarto ponto diz, na minha tradução, eu estou absolutamente convencido. Eu não tenho dúvida. Eu não estou achando, será que a glória é boa o suficiente? Será que existe algo realmente para mim no futuro? Ele não está nessa fase de talvez acreditar na promessa de Deus para a vida dele. Ele está totalmente convencido. Ele tem certeza do que Deus preparou para ele. Glória a Deus. E esta convicção, meu irmão, é o que faz um apóstolo como Paulo suportar o que suportou, porque ele tinha certeza do que ele estava para receber lá na frente. Isso faz toda a diferença. Quando você ainda não está tateando, será que Deus tem preparado algo bom para mim? Será que Deus me ama? Quantas pessoas ainda estão passando pela dúvida do amor de Deus por elas? Quantas pessoas ainda estão na dúvida se o Senhor realmente vai fazer algo bom na vida delas? Quando a pessoa ainda está nessa, ela vai ficar comparando a dor dela no presente o tempo todo com as promessas de Deus. Porque ela não está totalmente convencida, ela não está certa de que vale a pena. Mas quando nós nos permitirmos convencer de que aquilo que o Senhor tem preparado é tão melhor, é tão mais excelente, nós podemos passar pelos dias mais difíceis e não nos abalar. Porque sabemos que o Senhor nos ama. Sabe, irmãos, o amor de Deus é aquela coisa que não se explica. A gente não fica duvidando, será que Deus está me amando menos hoje? Porque a gente, quem já experimentou esse amor, quem já foi tocado, meu irmão, ele simplesmente sabe porque sabe que Deus o ama. Nos versos anteriores a ele diz assim, o próprio Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos. E se somos filhos, somos herdeiros. E se somos herdeiros, há uma herança que nós vamos acessar no Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Estou absolutamente convencido. Quando a gente se permite convencer, quando a gente não dá espaço para as dúvidas, para os pensamentos, sabe, que vem tentar tirar a nossa fé nas promessas de Deus. Quando a gente deixa se convencer até o absoluto, mesmo os vales de trevas e de morte, nós diremos, o Senhor é o meu pastor. Glória a Deus. O medo não tem lugar no meu coração. Aleluia. Eu não tenho medo de dar errado. Eu não tenho medo dessa luta. Eu não tenho medo dessa batalha. Porque sei que em Cristo eu sou mais do que vencedor. Aleluia. E que por isso existem dias maus, existem dias bons, existe tempo de rir, existe tempo de chorar. E nós vamos permanecer firmes até o final. Aleluia. Vai chegar a doença, vai chegar não sei o que, não importa o que vai bater na sua porta, na minha. Nós vamos permanecer, porque nós estamos convencidos de que o Senhor é o nosso Deus. De que Ele não é uma história, Ele não é uma religião, Ele não é um passatempo. O Senhor é a rocha inabalável sobre a qual nós construímos as nossas vidas. A nossa alegria não vem de um dia bom. A nossa alegria não vem de dias de paz. A nossa alegria não vem dos bens que nós compramos e conquistamos. Não vem dos presentes que chegam da Shopee na nossa casa. Nossa alegria vem do Senhor em saber que os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Aleluia.
Eu não estou preocupado com corona, com coronga, com a dengue, com a chikungunya, com a velhice, com o assalto, com o ladrão, porque eu sei que aquele que me guarda não dormita. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele não dorme, não pisca, não pestaneja. E ainda que alguém toque o meu corpo, ele já salvou a minha alma. Oh, glória. E eu sei, porque sei que existe algo muito maior no futuro. Então eu posso viver o presente com paciência no Senhor. Amém. Eu posso saber sofrer. Aleluia. Sabe, tem uma frase muito famosa, todos aqui já devem ter ouvido, que diz: a vida é curta demais para não ser vivida. Isso aí serve para o ímpio, que não tem fé na palavra. Para a gente, eu vou mudar essa frase. A eternidade é que é longa demais para não se preparar para ela. A eternidade é longa demais para você não se preparar para ela. Então plante hoje a fé de que o que vale para você de fato não é hoje, mas é a eternidade. Irmãos, Glória a Deus. Aleluia. a gente estava conversando com uma amiga ontem, e aí o marido dela falou que a mãe dela, a mãe da esposa dele, era mais bonita do que as filhas tudinha, quando era nova. Aí eu fico imaginando, é mesmo? Porque hoje ela é uma senhora, cabelo branco, já está com seus anos, mas a juventude dela passou. Graças a Deus ela está bem. Mas hoje é uma senhora. Eu olho para o meu Sérgio e imagino esse homem novo aí, mas devia ser um garotão bonitão. Devia ter um topete, né, irmão Sérgio? Oh, glória. Meu irmão, só passa. Só vai passar. Sabe, a gente vê uma menina jovem, bonita, um menino jovem, bonito, forte. E depois está nos seus 80, 90. A eternidade é longa demais para a gente não se preparar para ela. Passa rápido, passa mais no Sérgio. Passa rápido. Quando eu penso que eu já vivi, que se eu viver tudo que eu vivi de novo, eu já vou ter 62 anos, eu fico pensando, nossa, eu pensei que tinha tanta coisa ainda. Só viver mais uma vez o que eu vivi, já vou estar no meu 60. Porque passa rápido. E se eu vivo por isso? Ou que se eu aproveito isso? E joga a minha eternidade no lixo. Então que nós sejamos como os montes de Sião, que não se abalam. A palavra de hoje é uma palavra a te chamar a olhar para o alto e ver mais do que o que está na tua frente. Ver mais do que a tua aparência. Às vezes eu me olho no espelho, estou aqui no carro esperando a Karina, eu baixo aqui o bicho do sol lá, aí tem um espelhinho, eu olho assim, aí um cara de placidez aqui, espelho entranhado aqui. Aí a gente fica olhando, se a gente olhar, ficar vendo essas coisas, a gente percebe a velhice chegando. Mas, se a gente for se alegrar por isso, nossa alegria tem um prazo de validade bem curtinho. Agora, se nós